Iniciaremos agora a modelagem dos principais diagramas da UML, que é a Linguagem de Modelagem Unificada. Nesse vídeo eu vou abordar o diagrama de caso de uso, os principais componentes, as principais definições associadas ao diagrama de caso de uso. Então nós vamos falar da definição, dos componentes e eu vou apresentar alguns exemplos para vocês. Nós vamos iniciar com as definições. É importante a gente compreender qual é a visão que o diagrama de caso de uso ele representa na documentação de um sistema computacional. Então, o diagrama de caso de uso, que é a sigla que é utilizada é DCU, é o diagrama mais abstrato, flexível e informal da UML e ele apresenta uma visão geral do comportamento do sistema. Eu vou mostrar para vocês o que ele está querendo dizer com isso. Ele apresenta o sistema por intermédio de uma perspectiva do usuário, possibilitando uma compreensão do comportamento externo, sem se preocupar em como essas funções serão implementadas. Então, nesse contexto, esse diagrama ele não se preocupa em mostrar como que são executadas as ações dentro do sistema, e sim ele se preocupa em demonstrar uma visão externa, o que entra no sistema, o que sai do sistema, quem envia e quem recebe, mas ele não se importa, por enquanto, esse diagrama não se importa em demonstrar como essas funções estão sendo implementadas aqui dentro do sistema. Ele é um modelo de análise que apresenta um refinamento dos requisitos funcionais do sistema. Então, ele é uma forma de representação e modelagem dos requisitos funcionais. A gente trabalhou isso lá na O02, representando os requisitos funcionais, não funcionais. Então, aqui ele é uma demonstração de como a gente pode documentar esses requisitos funcionais. É uma forma diferente de documentar esses requisitos. Ele procura identificar os atores, ou seja, quem vai se envolver com o sistema, que vai utilizar de alguma forma o software, bem como os serviços ou as ações, ou seja, as opções que o sistema disponibilizará aos atores. Nesse contexto, estabelece a definição de papéis, ou seja, quando eu digo quem vai utilizar o sistema, eu especifico quais são os papéis dessas pessoas que vão utilizar o sistema. A primeira definição que a gente vai trabalhar acerca dos componentes do diagrama de caso de uso é a definição de atores. Os atores eles representam os papéis desempenhados pelos diversos usuários que poderão utilizar de alguma maneira os serviços ou funções do sistema. Então, todas as pessoas que estão associadas ao sistema direta ou indiretamente, enviando ou recebendo alguma informação do sistema, seja diretamente ou indiretamente, eles são nomeados aqui como sendo atores. Eles são representados por símbolos de bonecos magros, de acordo com a UML, e a gente vai utilizar a ferramenta Asta Community, e lá também existe a mesma representação dos bonecos magros. Isso é uma norma internacional de representação da UML. Ele contém uma breve descrição logo abaixo do símbolo, que indica qual papel que esse ator assume dentro do sistema. Eu vou representar isso de forma prática, no exemplo aqui. Então, aqui seria alguns exemplos de bonecos magros, que são representações de atores. Observem que ele tem essa simbologia, um boneco magro mesmo. Se porventura vocês forem desenhar manualmente, ele não tem cabelo, ele não tem olho. Então, assim, é uma representação unificada. Então, é uma norma. Então, existe o boneco magro e abaixo dele existe sempre a função que ele desempenha dentro do sistema. Então, aqui é o gerente, o sistema de contas a pagar e a receber, a Receita Federal e a Câmara Digital. Uma coisa que eu queria reforçar, que um ator, ele pode ser ou um ator externo, que recebe ou envia informação diretamente, ele pode ser um outro sistema, que está informando ou recebendo alguma informação. Então, nesse caso aqui eu tenho um usuário externo, direto ou indireto. Aqui eu tenho um sistema que está externo ao sistema ao qual eu estou implementando e ele envia ou recebe alguma informação. Nesse caso aqui, por exemplo, esse ator sistema da Receita de Contas a Pagar e a Receber, ele poderia estar associado ao meu sistema de compras ou de vendas, por exemplo. Então, nesse caso aqui, eu estou implementando uma parte do sistema onde eu já tenho esse sistema implementado. Então, é só a gente lembrar a teoria geral de sistemas. Todo sistema pertence a um sistema maior e é composto por sistemas menores. Ele pode ser um sistema externo também, a Receita Federal. Por exemplo, se eu vou validar CPF,
um caso de uso, que eu vou explicar mais à frente o que é, ele estaria associado ao ator da Receita Federal. E também uma câmera digital, então pode ser um hardware também, pode ser um ator, porque essa câmera digital ela está enviando uma imagem para o meu sistema. Então, como a definição de ator são todos os envolvidos diretamente ou indiretamente, sendo pessoas, hardware ou sendo um sistema externo, todas as vezes que a gente tiver, por exemplo, um leitor biométrico está enviando alguma informação, a gente tiver uma câmera digital, um leitor de código de barras, todos esses são representados como atores no sistema ao qual eu estiver documentando. Então, vamos a alguns exemplos, só para a gente definir como é que pode ser a definição de papéis de atores e como não pode ser. João não pode ser a definição de um papel, de um sistema, porque aqui eu não especifico qual é a identidade, mas cliente pode ser. Nesse caso pode ser cliente, pode ser fornecedor, pode ser gerente, pode ser funcionário, professor. Lembrando que aqui eu coloco o papel que a pessoa desempenha. Então, no sistema de manter fornecedor, eu teria, por exemplo, aqui um cliente chamado fornecedor. Se eu tivesse um sistema de controlar cliente, um ator que estaria associado ao caso de uso controlar cliente seria cliente. No sistema acadêmico, eu teria o aluno associado aqui, ou o professor, ou o coordenador. Então, nunca a identidade, sim o papel que ele desempenha no sistema naquele momento. Eu não poderia ter um ator chamado fornecedores e poderia ter um ator, por exemplo, chamado fornecedor. Então, a gente faz a representação no singular e não no plural. Então, nesse caso, sempre que a gente for trabalhar com atores, eu especifico o papel desempenhado no sistema, seja direto ou indireto, e não a identidade desse ator. Porque lembra, quando eu documento um sistema, eu faço a documentação em diferentes situações, em diferentes atores utilizando, em diferentes identidades. Então, por isso que eu represento de forma abstrata. O que seria essa forma abstrata? Eu desempenho o papel eu represento o papel que ele desempenha no sistema, no caso o cliente, e não João. Se eu dissesse que é o João, tem uma identidade própria, mas se eu digo que é o cliente, isso é abstrato, eu estou representando o papel a qual ele desempenha no sistema. Outro componente do diagrama de casos de uso são os casos de uso. Esses casos de uso, eles se referem aos serviços, tarefas e funções que podem ser utilizadas de alguma maneira pelos usuários do sistema. Os casos de uso, eles vão mudar considerando o sistema a qual eu estou documentando. Então, para cada sistema que eu documento, eu não sei se vocês se lembram lá na O02, cada um de vocês escolheu um sistema diferente. Para cada um desses sistemas foram definidos requisitos funcionais diferentes. E nessa consequência, esses requisitos funcionais vão ser transpostos para cá para poder estabelecer o diagrama de caso de uso. Então, aqui deve conter todos os requisitos funcionais que estejam lá. É claro que possivelmente os tutores já vão ter corrigido, ou se vocês tiverem dúvidas, e a partir daí, esses requisitos funcionais vão ser transpostos para o diagrama de caso de uso. Então, nesse contexto, é importante observar que cada sistema possui casos de uso e possui atores diferentes, porque isso depende do contexto do sistema, da descrição do sistema. Outra definição para casos de uso é que são utilizados para expressar e documentar os comportamentos pretendidos para as funções do sistema, ou seja, o que cada papel desempenha dentro do sistema. Ou seja, quais são as funcionalidades, na verdade, não são os papéis, eu mencionei a definição de ator. Então, quais são as funcionalidades ou serviços que são oferecidos para cada um dos atores, para cada uma das ações que são executadas pelo sistema. Normalmente se iniciam com verbos no infinitivo. Eu gostaria que a gente trabalhasse com essa definição, porque foi a mesma definição que a gente trabalhou lá na especificação dos requisitos funcionais, então ficaria mais fácil a gente fazer essa transposição aqui para o diagrama de caso de uso. Em geral, pode-se associar um caso de uso a um formulário do sistema. Embora isso não possa ser uma regra, quanto mais experiência a gente tem, mais a gente percebe que cada caso de uso se associa a um formulário, com exceção dos casos de uso que estão associados através de include e de extend, que eu vou mostrar logo a seguir a que se refere. Então eu teria, eles são representados por um elipse contendo dentro de si um texto descrevendo a que serviço o caso de uso se refere. Então nesse caso aqui eu teria o manter cliente
Poderia ser um exemplo de caso de uso, controlar fornecedor e validar CPF. Observe que todos os verbos aqui, eles iniciam com requisito, com verbo no infinitivo. A regra aqui em relação a manter, controlar, validar, são as mesmas regras quando vai se definir um requisito funcional. Então, lá no vídeo associado a requisito funcional, lá na aula 02, eu expliquei quais são essas regras, como que eu defino esse verbo. Então, quem tiver alguma dúvida, por favor, volta, assiste novamente o vídeo, porque normalmente os mesmos nomes que vocês utilizaram lá é os que vocês vão utilizar aqui. Se a gente considerar os 3 casos de uso exemplificados abaixo, quantos formulários ou interfaces do sistema nós teríamos aqui? Então, se a gente for pensar, eu vou ter uma tela para cadastro fornecedor, eu vou ter uma tela para cadastro cliente, mas eu não vou ter uma tela só para cadastrar CPF. Esse CPF ele vai estar integrado junto com manter cliente e integrado junto com controlar fornecedor. Então, nesse exemplo, apesar de eu ter 3 casos de uso, eu teria só 2 interfaces. Isso eu estou mencionando porque aqui eu disse que normalmente cada caso de uso está associado a uma interface. Mas aí eu quis só representar que nesse caso aqui eu vou ter 2 interfaces e esse validar CPF vai estar junto com o manter cliente e vai estar junto também com o controlar fornecedor. Outro componente são as associações. Associações, elas representam as interações ou relacionamento entre os atores que fazem parte do diagrama de caso de uso. Então, eu posso representar relacionamento entre atores e casos de uso, e relacionamento entre casos de uso e outros casos de uso. Então, são 3 formas: entre atores e casos de uso e entre casos de uso. Só lembrando que para cada uma dessas associações a representação é diferenciada. Então, eu tenho diferentes tipos de associações que a gente vai definir a seguir. Eu tenho a associação simples, a especialização e generalização, a inclusão e a extensão. Então, nós vamos trabalhar, eu vou demonstrar a seguir todos esses tipos de associações. A primeira aqui que nós vamos trabalhar é a associação simples. Nessa associação simples, eu tenho um cliente, e esse cliente, que é um ator, ele se associa a um caso de uso chamado manter cliente. A representação da associação simples é essa linha aqui. Ela pode ou não ter ponta de seta, então se ela poderia ter uma setinha aqui, uma ponta de uma seta aqui, ou uma ponta de uma seta aqui. Se eu tivesse uma ponta de seta virada para o manter cliente, eu estaria dizendo que o cliente está enviando uma informação para o manter cliente. E se fosse ao contrário, do manter cliente para o cliente, eu teria uma informação saindo do caso de uso manter cliente e indo para cliente. Então, nesse caso, como eu não tenho nenhuma ponta de seta, eu estou dizendo que a informação tanto pode ir para o manter cliente, quanto ela pode ir para o cliente. Então, todas as vezes que vocês virem uma associação entre um ator e um caso de uso onde não houver ponta de seta, é que a informação pode entrar e ela também pode sair. Então, ela é de ponta dupla aqui. Então, nesse caso, existe associação entre um ator e um caso de uso. No exemplo ao lado, o ator cliente utiliza de alguma forma o serviço manter cliente, porque aqui a gente está fazendo só uma representação abstrata, só para definir, representado pelo caso de uso, que a informação referente a esse processo, ela trafega nas 2 direções. Ela trafega porque não existe ponta de seta, então a informação pode estar entrando ou ela pode estar saindo. Outra forma de associação que pode existir é o que a gente chama de generalização e especialização entre casos de uso. Então, aqui eu tenho a associação simples, que eu já demonstrei, e vamos imaginar que eu tenho um manter cliente, e a gente já definiu anteriormente o termo herança ou o termo reutilização. Quando a gente tem uma herança ou uma reutilização, eu digo que eu reutilizo informações que já foram definidas anteriormente. Até então, a gente viu esse termo associado a classes. Aqui a gente está vendo associações entre casos de uso. São mais ou menos as mesmas definições. Então, nesse caso aqui, todas as ações, só que nesse caso a gente está pensando em ações. As ações associadas a manter cliente, que são comuns, estão todas nesse caso de uso. As que são específicas, elas estão em manter cliente pessoa física e manter cliente pessoa jurídica. Então, quando eu generalizo e especializo, o que é comum está aqui e o que é específico está em cada caso de uso.
e eu tenho a mesma representação de herança. Então aqui eu tenho uma associação simples e aqui eu tenho uma associação do tipo generalização e especialização, onde a ponta de seta é voltada para o caso de uso a qual as informações gerais estão representadas. É uma forma de associação entre casos de uso, na qual existem dois ou mais casos de uso com características semelhantes e são apresentadas pequenas diferenças entre si, ou seja, entre esses dois casos de uso existem diferenças. Quando tal situação ocorre, costuma-se definir um caso de uso geral, que foi o manter cliente. Esse caso de uso descreve as características compartilhadas ou comuns por todos os casos de uso em questão e então relacioná-los com outros casos de uso envolvidos, que foi o que aconteceu. O que está comum está aqui e eu relaciono isso de forma de generalização e especialização com os outros casos de uso que vão herdar as informações que estão comuns aqui. Essa representação ela é opcional em casos de uso, então se eu quisesse tirar essa parte, deixar só o manter cliente e depois em outra documentação dissesse o caso de uso, se o cliente for do tipo pessoa física faz isso, se for do tipo pessoa jurídica faz aquilo, então eu podia tirar essa parte de cá, que seria a parte de manter cliente pessoa física, manter cliente pessoa jurídica, tirar essas duas partes aqui e deixar só o caso de uso manter cliente e cliente. Então o restante essa parte seria opcional e eu poderia deixar só essa aqui.